Tudo o que você precisa saber para uma gravidez saudável. A diabetes gestacional é uma condição que ocorre exclusivamente durante a gravidez e é caracterizada por altos níveis de açúcar no sangue. Essa condição, apesar de temporária, requer atenção para evitar complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Vamos entender melhor suas causas, riscos, exames e como gerenciá-la de forma saudável. O que é e por que acontece? Na gravidez, o corpo da mulher passa por mudanças significativas para sustentar o crescimento do bebê. Uma dessas mudanças envolve a produção de hormônios importantes pela placenta, como lactogênio placentário, cortisol, estrogênio e progesterona. Esses hormônios têm a função de garantir que o bebê receba energia suficiente para crescer. No entanto, eles também dificultam a ação da insulina, um hormônio fundamental para o controle do açúcar no sangue. Essa condição é chamada de resistência à insulina. Em uma gestante saudável, o pâncreas aumenta a produção de insulina para compensar essa resistência. Mas, em algumas mulheres, o corpo não consegue produzir insulina suficiente, levando ao aumento dos níveis de glicose no sangue, e assim surge a diabetes gestacional. Quais são os fatores de risco? Embora qualquer gestante possa desenvolver diabetes gestacional, alguns fatores aumentam o risco. Histórico familiar de diabetes tipo 2. Obesidade ou sobrepeso antes da gravidez. Idade materna acima de 35 anos. Ter tido diabetes gestacional em uma gravidez anterior. Síndrome dos ovários policísticos. Ganho de peso excessivo durante a gestação atual. Antecedente de bebês com peso elevado ao nascer. É importante destacar que a ausência de fatores de risco não elimina completamente a possibilidade de desenvolver a condição. Quais são os riscos para a mãe e o bebê? Se não tratada, a diabetes gestacional pode causar complicações para ambos. Para a mãe, os principais riscos incluem desenvolvimento de pressão alta ou pré-eclâmpsia, maior probabilidade de parto cesáreo devido ao tamanho do bebê, risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2 após o término da gravidez, infecções recorrentes, como infecção urinária ou vaginal, devido aos altos níveis de glicose no sangue. Para o bebê, os riscos podem ser macrosomia, que é o crescimento excessivo do bebê, tornando o parto mais difícil, hipoglicemia neonatal, ou seja, baixos níveis de açúcar no sangue logo após o nascimento, maior risco de desenvolver obesidade e diabetes ao longo da vida, complicações respiratórias ou icterícia nos primeiros dias de vida. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é realizado por meio de exames de glicemia. Todos os exames são indolores e seguros para a gestante. Entre as semanas 24 e 28 da gestação, são realizados o teste de glicose de jejum, teste de tolerância à glicose, em que a gestante ingere uma solução com glicose e são feitas medições da glicemia em intervalos específicos, e, em alguns casos, o teste de hemoglobina glicada. Esses exames ajudam a avaliar os níveis de glicose no sangue e identificar a presença de diabetes gestacional, permitindo a adoção de medidas preventivas e terapêuticas adequadas para a saúde da mãe e do bebê. Se a gestante tiver fatores de risco, esses exames podem ser solicitados mais cedo, geralmente no início do pré-natal. Todas as mulheres precisam fazer exames de glicose? Sim, mesmo sem sintomas. A diabetes gestacional pode ser silenciosa, ou seja, não apresentar sinais aparentes. Por isso, é essencial que todas as gestantes façam os exames recomendados para evitar complicações futuras. Como equilibrar e gerenciar a diabetes gestacional? Com o acompanhamento correto e alguns ajustes no estilo de vida, é possível controlar a diabetes gestacional de forma eficaz. Aqui estão os pilares do tratamento. Medir a glicose no sangue regularmente é essencial para garantir que os níveis estejam normais. Isso pode incluir o uso de insulina, se necessário. Comer de forma equilibrada, com mais fibras e controle dos carboidratos, é importante. Atividades físicas leves, como caminhar, ajudam a controlar a glicose, mas sempre com autorização do médico. Consultas regulares com obstetra e, se necessário, com um endocrinologista, para ajustar o tratamento e acompanhar o desenvolvimento da gestação e do bebê. É importante monitorar o crescimento e o bem-estar do bebê, com exames como ultrassonografias, para garantir que tudo esteja acontecendo normalmente. Quem tem diabetes gestacional precisa fazer cesariana? Não necessariamente. A via de parto será decidida com base no controle da glicemia, no tamanho do bebê e na saúde geral da mãe e do bebê. Muitas mulheres com diabetes gestacional conseguem ter um parto normal. É possível prevenir a diabetes gestacional? Embora não seja totalmente possível prevenir a condição, algumas medidas podem reduzir os riscos.
Adotar hábitos alimentares equilibrados. Consultas pré-natais frequentes permitem a identificação precoce de alterações nos níveis de glicose e a orientação adequada. Preferir alimentos ricos em fibras, com baixo índice glicêmico, e evitar o consumo excessivo de açúcares. Após o parto, o que acontece? Na maioria dos casos, a diabetes gestacional desaparece logo após o nascimento do bebê. No entanto, é importante realizar novos exames entre 6 e 12 semanas após o parto para garantir que os níveis de glicose voltaram ao normal. Além disso, mulheres que tiveram diabetes gestacional têm maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro, então devem manter um acompanhamento médico regular. Espero que este conteúdo tenha ajudado você a entender melhor a diabetes gestacional e como cuidar da sua saúde durante a gravidez. Lembre-se, acompanhamento médico é fundamental, e pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença para o bem-estar da mãe e do bebê. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com quem pode precisar dessas informações e se inscreva no canal para mais dicas e conteúdos de saúde. Até a próxima!